Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Felipe Santos do canal Futebol de Botão. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Hoje é dia de história, da história das Copas. Vamos falar sobre a Copa do Mundo FIFA de 2010, que foi a 19ª edição da Copa, que ocorreu no dia 11 de junho até o dia 11 de julho. O evento foi sediado na África do Sul, tendo partidas realizadas em 9 cidades. 32 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 13 delas europeias, 8 americanas, 6 africanas e 5 asiáticas, contando com a Austrália e uma da Oceania. As seleções da Sérvia e da Eslováquia fazem sua primeira participação na competição como países independentes. A edição teve apenas uma grande goleada: Portugal 7, Coreia do Norte 0. Porém, também contou com goleadas da seleção alemã sobre grandes seleções, 4-1 na Inglaterra e 4-0 na Argentina. Os melhores jogadores do mundo do ano anterior não tiveram um bom retrospecto na Copa, dando lugar para outros bons jogadores aparecerem, como o David Villa, Xabi Alonso e Andrés Iniesta da Espanha, e o Xavi Hernández também da Espanha. Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil e Thomas Müller da Alemanha, Diego Forlán do Uruguai, Wesley Sneijder e Arjen Robben da Holanda. A grande campeã desta Copa foi a Espanha, a Fúria, que havia conquistado a Eurocopa de 2008, em cima da Alemanha, ostentando o terceiro lugar na Copa das Confederações FIFA de 2009, e era a segunda colocada dentre todas as seleções no ranking mundial da FIFA. No elenco havia Iker Casillas, eleito o melhor goleiro do mundo em 2009 e 2008, Xavi Hernández e Andrés Iniesta, respectivamente terceiro e quinto melhores jogadores do mundo em 2009, Fernando Torres, David Villa e Cesc Fábregas, respectivamente os terceiros, décimo e 15º melhores do mundo em 2008. No caminho até a final, a Espanha eliminou Portugal, Paraguai e Alemanha nas fases finais. A equipe que se sagrou vice-campeã foi a Holanda, que havia eliminado o Uruguai, o Brasil e a Eslováquia. A partida foi realizada no dia 11 de julho, às 8h30 da noite, no Soccer City, em Joanesburgo, com um público estimado em 84.490 pessoas. Sob o apito do árbitro inglês Howard Webb, a partida terminou o primeiro e segundo tempo sem gols. No segundo tempo da prorrogação, aos 116 minutos de jogo, faltando 4 minutos para levar a decisão para a disputa de pênalti, Andrés Iniesta marcou o gol da vitória e do título espanhol. O capitão Iker Casillas levantou a taça do primeiro título da Espanha em Copas do Mundo, primeiro e único até então, tá? Finalizando a sequência de títulos conquistados pela seleção. Vamos aos antecedentes, às candidaturas. A primeira Copa do Mundo FIFA sob rotação continental, o processo de alternar o país ou os países onde se realiza a prova entre membros de cada confederação, foi a Copa do Mundo FIFA de 2010. Trata-se do maior evento desportivo realizado neste continente e, tal como os Jogos Olímpicos, ainda não tinha sido organizado no continente africano. Assim, candidataram-se a África do Sul, Marrocos e Egito, e uma candidatura binacional de Líbia e Tunísia. Em 15 de maio de 2004, em Zurique, na Suíça, a África do Sul derrotou Marrocos por 14 votos a 10, o Egito não recebeu nenhum voto e Líbia e Tunísia retiraram-se no dia 8 de maio de 2004, depois de oferecerem sua junção, que não foi permitida. As sedes. Em 2005, os organizadores liberaram uma lista provisória de 13 cidades sedes a serem usadas para esta Copa do Mundo, a quais foram Bloemfontein, Cidade do Cabo, Durban, Joanesburgo, em 2 estádios no caso, Kimberley, Nelspruit, Orkney, Polokwane, Porto Elizabeth, Pretória e Rustenburgo. Entre os estádios, 4 foram sede da Copa do Mundo: de rugby, União de 95, estádio Free State, estádio Ellis Park, estádio Loftus Versfeld e estádio Royal Bafokeng. Esses estádios são usados primariamente para o rugby, hospedando os jogos do Campeonato Nacional do Super Rugby e jogos da seleção sul-africana. A África do Sul, que tem uma das maiores seleções de rugby no mundo todo, tá?
E no dia 17 de março de 2006, a Federação Internacional de Futebol anunciou oficialmente a lista de sedes da Copa da África do Sul. As capacidades correspondem à última vistoria feita pela FIFA antes do início da competição. Vamos às sedes, às cidades e estádios dessa Copa do Mundo. Antes de eu falar um pouquinho do Brasil nessa Copa do Mundo especificamente, depois da Espanha e Alemanha, e da Holanda também, claro. A cidade de Johannesburgo com o estádio FNB com capacidade para 84.490 pessoas. A cidade do Cabo com o estádio da cidade do Cabo com capacidade para 64.100 pessoas. A cidade de Durban com o estádio Moses Mabhida com capacidade para 62.760 pessoas. Johannesburgo com o estádio Ellis Park com capacidade para 55.686 pessoas. A cidade de Pretória com o estádio Loftus Versfeld com capacidade para 42.854 pessoas. A cidade de Porto Elizabeth com o estádio Nelson Mandela Bay com capacidade para 42.486 pessoas. A cidade de Polokwane com o estádio de Peter Mokaba com capacidade para 41.733 pessoas. A cidade de Nelspruit com o estádio Mbobela com capacidade para 40.929 pessoas. A cidade de Bloemfontein com o estádio Free State com capacidade para 40.911 pessoas. E a cidade de Rustenburgo com o estádio Royal Bafokeng com capacidade para 38.646 pessoas. As seleções classificadas, assim como nos últimos mundiais, a competição também teve a presença de 32 seleções, que foram classificadas através do processo eliminatório iniciado no dia 25 de agosto de 2007 e finalizado em novembro de 2009. As vagas foram distribuídas pelas confederações africanas com 6 vagas, incluindo o país sede, a asiática com 4, norte-americana, centro-americana e caribenha com 3, a sul-americana com 4 e europeia com 13. A oceânica disputou uma vaga de repescagem com o quinto colocado das eliminatórias asiáticas. Há uma outra vaga de repescagem, que foi disputada entre o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas e o quarto colocado das eliminatórias norte-americana, centro-americana e caribenha. Pela primeira vez na história das Copas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte competiram simultaneamente. Na única vez em que a Coreia do Norte competiu, em 66, em 66, a Coreia do Sul não estava presente. Também foi inédita a participação de 2 seleções da Oceania em uma mesma edição do Mundial, assim como a participação recorde de seleções africanas, 6 no total. Destaque-se ainda a 19ª participação do Brasil no torneio, continuando a ser a única seleção que participou de todas as fases finais. A Copa do Mundo de 2010 na África do Sul teve todos os campeões mundiais, algo que não ocorreu na edição da Alemanha. Sendo assim, o pentacampeão Brasil, a tetracampeão Itália, a tricampeã Alemanha, os bicampeões Argentina e Uruguai e ainda os campeões França e Inglaterra participaram desta Copa. A última vez que isto ocorreu foi em 2002, quando todos os vencedores do Mundial estavam presentes. Além de 2010 e 2002, nos mundiais de 90, 86, 70, 66, 62, 54 e 50. Todos os campeões mundiais de então estiveram presentes. O contraponto é a Copa de 58 na Suécia, quando somente a Alemanha Ocidental, a campeã mundial da época, estava presente contra as ausências de Uruguai e Itália, e a Copa do Mundo FIFA de 30 e 34, sem campeões mundiais presentes. A de 30 é até meio óbvio, porque era a primeira Copa realizada, então não tinha como ter um campeão mundial, né? As seleções de Honduras e Nova Zelândia haviam disputado a Copa de 82 e retornaram, curiosamente, para a Copa de 2010, após ficarem de fora da grande festa do futebol durante longos 28 anos, ou 6 mundiais. Portugal e Alemanha, respectivamente quarto e terceiro na Copa de 2006, ao se classificarem quebraram um tabu que durava desde 86. Toda seleção europeia que fica em terceiro ou em quarto lugares no Mundial anterior ficava de fora da Copa seguinte.
aconteceu com a França, que foi terceira em 86, com a Inglaterra, que foi quarta em 90, a Suécia, que foi terceira em 94, a Holanda, que foi quarta em 98 e a Turquia, que foi terceira em 2002. Pela primeira vez, a seleção da Austrália disputou não as eliminatórias da Oceania, e sim as eliminatórias da Ásia. Pela primeira vez, dois países da Oceania, geograficamente falando, participaram de uma mesma edição da Copa do Mundo, a Austrália e a Nova Zelândia. O sorteio foi realizado no dia 4 de dezembro de 2009, na cidade do Cabo, na África do Sul. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, do A até o H, de 4 países cada. No dia 2 de dezembro, a FIFA anunciou oficialmente os cabeças de chaves e as divisões dos potes para o sorteio. A grande surpresa foi a presença da Holanda no pote dos cabeças de chave. Vamos lá, os cabeças de chave foram os seguintes: África do Sul, Brasil, Espanha, Holanda, Itália, Alemanha, Argentina e Inglaterra. No pote 2, Austrália, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Honduras, México, Estados Unidos e Nova Zelândia. No pote 3, Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Chile, Paraguai e Uruguai. No pote 4, Dinamarca, França, Grécia, Portugal, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia e Suíça. Ao todo, foram 90 árbitros e assistentes foram selecionados para a Copa do Mundo de 2010. Todos passaram por uma avaliação antes da competição. As convocações. Tal como aconteceu com as convocações para a Copa do Mundo FIFA de 2006, cada equipe foi composta por 23 jogadores. Cada seleção participante deveria confirmar os seus 23 convocados até o dia 1º de junho de 2010. As equipes foram autorizadas a fazer substituições em caso de contusões graves, em qualquer momento até 24 horas antes do primeiro jogo. A fase de grupos. A fase de grupos contou com 32 seleções divididas em 8 grupos com 4 seleções cada. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o país anfitrião, no caso a África do Sul, foi eliminado na fase de grupos. No jogo de estreia, a África do Sul empatou com o México por 1-1. No segundo, perdeu de 3-0 para o Uruguai. E no último, venceu a França por 2-1. Com isso, chegou aos 4 pontos, juntamente com o México. Mesmo assim, não foi classificada devido ao saldo de gols. México com saldo positivo de 1 e a África do Sul com saldo negativo de 2, o México conseguiu a sua classificação. Devido à eliminação da Itália e da França, tornou-se a primeira vez na história das Copas do Mundo em que os finalistas das Copas anteriores foram eliminados na primeira fase. Esta foi as fases de grupos da Copa do Mundo do FIFA de 2010. As equipes participantes disputaram a fase de grupos da Copa no sistema de todos contra todos, em turno único. Os critérios de desempate desta fase serão aplicados na seguinte ordem: saldo de gols, diferença de gols, gols feitos, resultado do confronto direto entre as equipes empatadas e sorteio pelo comitê organizador da FIFA Playoff, de acordo com o calendário. As fases seguintes: oitavas de final, quartas de final, semifinais e final seriam disputados em sistema eliminatório, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira. Vou dar um destaque primeiro para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, nessa história da Copa de 2010, no caso. Antes de eu fazer um resumo do que foi Brasil e Holanda, que foi a partida em que o Brasil foi despachado pela seleção holandesa, pela Laranja Mecânica, nessa Copa do Mundo, tá? Assim, o Brasil ele não fez uma boa eliminatória, apesar de se classificar com certa tranquilidade. O Brasil viveu nessa época, desse período das eliminatórias para a Copa de 2010, muitas turbulências. Assim que o Brasil foi eliminado da Copa de 2006, na Alemanha, como se deu a eliminação da Copa de 2006? Porque assim, foi uma bagunça a preparação da seleção para a Copa do Mundo da Alemanha, tá? Foi uma bagunça nos treinamentos, todo mundo podia assistir, todo mundo podia fazer o que quisesse, estava tudo certo. Foi lá em Lucerna, na Suíça, foi uma completa bagunça. O que então a CBF fez? Pegou um técnico inexperiente, o Dunga, no caso. O Dunga até então não tinha treinado nenhuma seleção,
da escolha própria do Dunga. Ele escolheu seu próprio coordenador técnico, que era o Jorginho, que já tinham atuado juntos na seleção nas Olimpíadas de 88, nas Copas de 90 e 94. Em 94 atuando como titulares na seleção brasileira, sendo que o Jorginho não disputou a final por inteira contra a Itália, porque vocês sabem, o Cafu é quem foi o Jorginho se machucou na final e o Cafu precisou entrar para substituí-lo. Enfim, aí o que acontece? O Brasil não vinha bem, o Brasil não tinha resultados dignos de uma seleção brasileira, vamos colocar assim, tá? O Brasil não jogava bem, não atuava bem. O Brasil empatava em 0 a 0 em casa com seleções fraquíssimas como Bolívia. Não conseguia furar defesas fracas. O Brasil tinha problema, o Brasil só sabia jogar no contra-ataque. O Brasil conseguiu títulos como o da Copa América e da Copa das Confederações, mas atuando muito mal. Perdia por 2 a 0 para a seleção norte-americana na Copa das Confederações. Conseguiu a virada sim por 3 a 2, mas jogava muito mal até então. O Dunga era muito criticado porque ele não levava o Ronaldinho Gaúcho, que era uma das estrelas da época do Brasil ainda, não levava o Adriano, não levava jogadores que tinham características ofensivas e preferia jogadores com características defensivas, e estava morrendo com os seus jogadores ali abraçados, com o seu grupinho, com a sua panelinha. Tanto é que aí o Brasil chega na Copa do Mundo, na convocação para a Copa do Mundo, e o Dunga leva Grafite, que não atuava bem na Alemanha àquela altura do campeonato, na altura da fase de carreira dele, tá? Ele leva, perdão, ele leva Kleberson, que estava machucado na época jogando pelo Flamengo, e quando ele levou o Kleberson para um amistoso para testar ele, o Kleberson se machucou justamente nesse amistoso. Ele atuava já pelo Flamengo à época. E aí fica parado muito tempo. Quando ele volta, ele deve ter, eu não lembro agora, mas ele deve ter jogado 2 partidas ou 3 no máximo pelo Flamengo, no máximo, e não os 90 minutos. E mesmo assim o Dunga, com opções melhores para escolher, o Dunga prefere levar o Kleberson machucado. O Kleberson, lembrando, só foi a Copa do Mundo a passeio, porque não entrou em campo em nenhum minuto de nenhuma partida. Eu citei 2 nomes para vocês ficarem, para vocês lembrarem do que aconteceu. O Elano se machucou na segunda partida dessa Copa do Mundo contra a Costa do Marfim. Foi uma entrada um pouco violenta, na minha opinião, para não dizer muito, do jogador marfinense. E aí acabou perdendo o resto da Copa do Mundo. Ele não jogou contra Portugal, não jogou as oitavas finais contra o Chile e muito menos as quartas contra a Holanda, porque estava lesionado. Ele, para mim, foi o cara que quebrou o sistema do Dunga. Quebrou no sentido da palavra do que o Elano era a base daquele sistema. Quando ele saiu, o Brasil ficou meio que capenga daquele sistema que o Dunga armava de contra-ataques, tá? O Kaká chegou na Copa do Mundo com a pubalgia crônica e com problemas no joelho. Ou seja, ele chegou já baleado na Copa. Ele não poderia atuar com o seu 100% físico. E mesmo assim ainda fez uma boa Copa, na minha opinião. Não foi uma excelente Copa, mas fez uma boa Copa. Seu centroavante, Luiz Fabiano, a quem ele confiava e depositava todas as esperanças de gols do Brasil. Quando ele não conseguiu corresponder, ele tentou trocar 6 por meia dúzia na partida que o eliminaram, que foi o Nilmar, que entrou no seu lugar, que também não correspondeu. O Nilmar não vivia uma grande fase na sua carreira, era longe de ser aquele Nilmar que apareceu muito bem no Internacional e no Corinthians, principalmente no Corinthians de Tevez, Mascherano e companhia, naquele Corinthians do Kia Jorabichian. Enfim, ele deixou nomes para trás como do Ronaldinho Gaúcho e Adriano, e de 2 promessas que surgiam naquela época, que até hoje muita gente cobra por isso, que era Paulo Henrique Ganso e Neymar. Fora que ele também deixou de fora Marcelo e Felipe Luiz, que vinham voando em suas equipes na Europa. Marcelo pelo Real Madrid e Felipe Luiz pelo Atlético de Madrid, ambos na lateral esquerda, já vinham atuando muito bem. Além disso, assim, isso agora é uma opinião minha, tá? Na época, o Roberto Carlos já estava em final de carreira, mas o Roberto Carlos sempre foi conhecido por ter um ótimo físico, tá? Ele sempre foi conhecido por ter um ótimo físico. E apesar de estar em final de carreira, eu o levaria para essa Copa do Mundo junto com o Marcelo. Ele para ser o capitão da equipe como lateral esquerdo. Assim,
mal comparando o que o Tite fez com o Daniel Alves. A diferença é que o Roberto Carlos sempre foi muito mais jogador que o Daniel Alves, e eu acho que todo mundo concorda comigo, ou pelo menos a grande maioria. Mesmo que ele não pudesse jogar todas as partidas daquela Copa do Mundo, num jogo como contra a Holanda, ele poderia ter entrado como titular, como se ele tivesse levado o Ronaldinho Gaúcho, se ele tivesse levado o Adriano. Teria opções para poder jogar aquela partida, já que o Brasil morreu com um jogador a menos. Menos não, perdão. Com uma substituição por fazer. Tá? O Brasil morreu com uma substituição a fazer naquela Copa. Então é isso. Outra curiosidade dessa Copa do Mundo é que teve um povo, que agora eu não lembro o nome dele. Um povo, literalmente um animal, um povo, um molusco, que a época da Copa do Mundo ele botavam onde ele ficava, esqueci, no aquário dele lá, o emblema de cada uma seleção com uma comida pra ele. Vamos supor aqui, Brasil e Holanda, que eu tô falando da despedida do Brasil na Copa do Mundo, né? Eu fiz um resumo até chegar lá. Aí ele ia lá e pegava o da Holanda. Tipo, ele acertava o confronto, porque ele pegava a comida do pote do país que ia vencer. E do país que ia ser eliminado ficava lá a comida. Então, em todas as partidas que ele fez isso, ele acertou os resultados. Todas as partidas que pediram para ele fazer isso. Eu não lembro se eles chegaram a fazer isso com ele na final da Copa do Mundo, para a final da Copa entre Espanha e Holanda. Mas vale essa curiosidade também. Quem souber o nome do povo aí pode deixar nos comentários, porque eu não lembro. Então vamos à Copa do Mundo. Vamos ao grupo A da Copa do Mundo. Quando chegar nas quartas de finais, eu paro um pouquinho para fazer um resumo do que foi Brasil e Holanda. Nas semifinais, Alemanha e Espanha. E na final, é claro, Holanda e Espanha. Ah, mas você vai fazer resumo de 2 partidas da Holanda e uma só da Espanha? Então, é porque... não, na verdade são 2 de cada, né? Alemanha e Espanha, Holanda e Brasil. E depois a Holanda e a Espanha. Então eu vou fazer um resumo de 2 jogos das seleções campeã e vice-campeã nessa Copa do Mundo, tá? Então vamos lá. Tivemos... Lembrando que eu nunca coloco cabeça de chave, o segundo do sorteio, o terceiro do sorteio. Eu sempre coloco como ficou o final do grupo na classificação. No grupo A tivemos o Uruguai classificado em primeiro com 7 pontos, o México em segundo com 4 e a África do Sul em terceiro com 4 também. Lembrando que eu expliquei por que a África do Sul não foi para a segunda fase, pelo saldo de gols negativo, porque ele tinha um saldo de gols pior do que o México nos critérios de desempate. E a França eliminada com 1 ponto. A França foi um fiasco total. Vale ressaltar que a França implodiu de dentro para fora, com crise, com o treinador sendo mandado embora no meio da competição, ou seja, ainda com a competição rolando, ele foi mandado embora na primeira fase, né, da Copa. Com brigas. A França se classificou com um gol polêmico do Henry para essa Copa do Mundo. Quer dizer, o gol não foi do Henry. Se eu não me engano, o gol foi do Vieira. Eu não lembro agora de quem foi o gol, mas o fato é que a partida era da repescagem válida para a Copa do Mundo entre França e República da Irlanda, onde o Henry recebe uma bola na ponta esquerda, do lado esquerdo do ataque, já no final para a bola sair. A bola ia sair se ele não dominasse do jeito que ele dominou, que foi com a mão. Ele agitou a bola com a mão, foi claro e evidente, e aí ele deu o passe pro companheiro fazer o gol da classificação francesa. O Henry não jogou essa Copa do Mundo, ele ficou no banco, ele foi convocado, mas ele não atuou em minuto nenhum. Talvez uma punição ou algo do tipo, não sei informar, mas foi uma crise instalada na França por toda, e resultou na eliminação francesa ainda na primeira fase, na fase de grupos, na primeira fase da Copa. Só para ressaltar isso, essa polêmica que teve antes mesmo da bola rolar pela Copa do Mundo. A África do Sul empatou com o México na estreia por 1-1. Uruguai e França ficaram no 0-0, enquanto que na segunda rodada o Uruguai fez 3-0 na África do Sul. França perdeu por 2-0 para o México. México foi derrotado pelo Uruguai por 1-0 e a França foi derrotada pela África do Sul por 2-1. Então foram essas partidas da primeira fase do grupo A. Lembrando que a África do Sul era comandada pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira.
e na Copa das Confederações foi comandado pelo técnico Joel Santana. No grupo B, tivemos Argentina em primeiro colocado com 9 pontos, Coreia do Sul em segundo com 4, Grécia com 3 em terceiro eliminado e a Nigéria com apenas 1 ponto. Vale lembrar que a Grécia conseguiu sua primeira vitória em Copas do Mundo. Ela que ainda não tinha marcado um gol em Copas. Coreia do Sul 2, Grécia 0. Argentina 1, Nigéria 0. Argentina 4, Coreia do Sul 1. Grécia 2, Nigéria 1. E Nigéria 2, Coreia do Sul 2. E Grécia 0, Argentina 2. Vamos ao grupo C, que tivemos Estados Unidos em primeiro com 5 pontos, Inglaterra em segundo também com 5 pontos. Foi pelos gols marcados que os Estados Unidos se classificou em primeiro, Eslovênia em terceiro com 4 e Argélia em último com apenas 1 ponto. Inglaterra e Estados Unidos estrearam na Copa do Mundo empatando por 1-1. Detalhe que o gol de empate dos Estados Unidos foi um frangaço do goleiro da Inglaterra. Argélia 0, Eslovênia 1. Eslovênia 2, Estados Unidos 2. Inglaterra 0, Argélia 0. Estados Unidos 1, Argélia 0. E Eslovênia 0, Inglaterra 1. A Inglaterra aqui nessa Copa do Mundo jogou um futebol muito burocrático, tá? Tava longe de ser aquela seleção vistosa e que para o time que tinha à época. No grupo D, tivemos a Alemanha primeiro com 6 pontos, Gana e Austrália ambos com 4 pontos, mas pelo critério de desempates a Gana se classificou em segundo e a Sérvia em último com 3. A Gana estreou com 1-0 em cima da Sérvia. A Alemanha goleou a Austrália por 4-0. A Sérvia venceu a Alemanha por 1-0. A Gana empatou com a Austrália por 1-1. A Austrália 2-1 na Sérvia. E a Alemanha 1-0 em Gana. Esses foram os jogos do grupo D. Agora vamos ao grupo E. No grupo E tivemos a Holanda classificada com 9 pontos em primeiro, Japão em segundo com 6, Dinamarca eliminada com 13 e Camarões sem nenhum ponto na lanterna do grupo. A Holanda começou essa Copa do Mundo vencendo a Dinamarca por 2-0. O Japão derrotou Camarões por 1-0. A Holanda derrotou o Japão por 1-0. Camarões foi derrotado pela Dinamarca por 2-1. E depois a Dinamarca foi derrotada por 3-1 para o Japão. O Japão assim conseguia pela segunda vez chegar à fase de mata-mata da Copa. Camarões 1, Holanda 2. Esses foram os resultados do grupo E. Agora vamos ao grupo F, o grupo que eliminou a Itália na Copa do Mundo. Paraguai foi o primeiro colocado do grupo com 5 pontos, Eslováquia ficou com 4 em segundo, Nova Zelândia eliminada com 3 e a Itália eliminada na fase de grupos com apenas 2 pontos. Começava nessa Copa do Mundo a derrocada da seleção italiana, que pela segunda vez seguida não vai para uma Copa do Mundo e não sei quando que volta, né? Itália 1, Paraguai 1. A Itália empatou com o Paraguai na primeira rodada. Nova Zelândia 1, Eslováquia também 1. Eslováquia 0, Paraguai 2. Itália 1, Nova Zelândia também 1. E na última rodada, Eslováquia 3, Itália 2. Foram os resultados. E também tivemos a partida entre Paraguai e Nova Zelândia. Assim foi o empate em 0-0 entre Paraguai e Nova Zelândia. Assim foi o grupo F. O grupo do Brasil foi o grupo G. O Brasil se classificou em primeiro com 7 pontos. Portugal em segundo com 5. Costa do Marfim com 4. Em terceira eliminada. E Coreia do Norte com 0. Vale ressaltar que nesse grupo tivemos a fraca participação
a fraca participação da Coreia do Norte na Copa. Era uma seleção fraquíssima, onde só o Brasil não conseguiu golear essa seleção na fase de grupos. Veja os resultados. Costa do Marfim empatou com Portugal em 0 a 0. O Brasil sofreu para vencer da Coreia do Norte por 2 a 1 na estreia. E depois derrotou a Costa do Marfim por 3 a 1. Portugal goleou a Coreia do Norte por 7 a 0. O Brasil empatou com Portugal por 0 a 0. E a Costa do Marfim, que não foi aquela goleada, mas venceu bem a Coreia do Norte por 3 a 0. Ou seja, a Coreia do Norte em 3 jogos só conseguiu fazer só um gol, e foi justamente no Brasil, na derrota por 2 a 1. O Brasil não conseguia jogar contra defesas muito fechadas, a verdade era essa. E isso se demonstrava num jogo em que o Brasil era para golear na estreia contra a Coreia do Norte. E não foi o que vimos. No grupo H, para terminar o grupo H, né, que tivemos a classificação da campeã inédita nessa Copa do Mundo, da Espanha, passando em primeiro com 6 pontos. Chile também se classificou com 6 pontos em segundo do grupo, porém pelo saldo de gols a Espanha ficou em primeiro. Suíça terminou em terceiro com 4 pontos e Honduras eliminada com apenas 1. O Chile venceu na estreia Honduras por 1 a 0, enquanto que a Suíça derrotou a Espanha por 1 a 0. Uma curiosidade: a Espanha nessa Copa do Mundo se tornou a primeira campeã mundial tendo estreado com derrotas, com uma derrota em Copas do Mundo, tá? O Chile venceu a Suíça por 1 a 0 na segunda rodada, assim como a Espanha derrotou Honduras por 2 a 0. Na última rodada, a Espanha conseguiu derrotar o Chile por 2 a 1 e se classificar em primeiro, e a Suíça empatou por 0 a 0 com Honduras. E assim se deu o término da fase de grupos. Vamos ver os resultados das oitavas de finais então, para depois a gente passar para as quartas de finais e falar um pouco do resumo do que foi Brasil, Holanda e Brasil. Uruguai 2, isso nas oitavas de final. Uruguai 2, Coreia do Sul 1, Estados Unidos 1, Gana 2. Esse jogo foi na prorrogação que se foi decidido. Holanda 2, Eslováquia 1, Brasil 3, Chile 0, Argentina 3, México 1, Alemanha 4, Inglaterra 1, Paraguai e Japão ficaram no 0 a 0 e nos pênaltis passou o Paraguai 5 a 3, Espanha 1, Portugal 0. Agora vamos a... antes de eu falar sobre o Brasil e Holanda, que o Holanda e Brasil, como era o jogo, né? Falar um pouquinho de Uruguai e Gana, que a Gana não passou para a semifinal de uma Copa do Mundo, e seria até então a melhor participação de uma seleção africana em Copas do Mundo se isso acontecesse. Porque que aconteceu? A minutos do fim do jogo, o jogo seguia empatado por 1 a 1. Isso já seguia empatado por 1 a 1, enquanto que o Soares, o grande atacante uruguaio, né, na época começando sua carreira dentro da seleção uruguaia, foi sua primeira Copa do Mundo, ele tirou uma bola com a mão dentro da área, pênalti em cima da linha, porque esse é gol de Gana, em cima da linha. Pênalti, ele foi expulso, ele não poderia jogar caso o Uruguai se classificasse para uma semifinal por causa disso, que ele foi expulso, mas também ele trocou o gol pela expulsão dele. Um pênalti para Gana, Jean Zamora na bola, e ele acaba desperdiçando o pênalti para Gana, ou seja, o jogo terminou empatado, foi para os pênaltis, onde o Uruguai se classificou nos pênaltis por 4 a 2, sendo que o gol do título, o gol da classificação de pênalti veio após a cavadinha do Louco Abreu, Louco Abreu, que à época jogava no Botafogo do Rio de Janeiro. Então fica aí a lembrança aí para esse jogo aqui, que a Gana poderia ter chegado mais longe se não fosse a mão salvadora do Soares. Então agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil e Holanda, ou Holanda e Brasil. A seleção brasileira, que perdeu para a Holanda por 2 a 1 no dia 2 de julho de 2010, com o Felipe Melo e Júlio César sendo considerados os vilões da eliminação. O Brasil perdeu a sua segunda oportunidade de ser hexacampeão na Copa do Mundo
de 2010. No dia 2 de julho de 2010, a seleção brasileira levou a virada da Holanda e se despediu da Copa do Mundo, realizada na África do Sul. O algoz, para quem não se lembra, tem nome e sobrenome: Wesley Sneijder, que participou dos 2 gols dos holandeses na vitória por 2-1. Já os vilões, todos sabem quem são: Felipe Melo e Júlio César. O volante, atualmente no Fluminense, até começou a partida bem, contribuindo com uma linda assistência. Felipe Melo acertou um ótimo passe de longa distância para o Robinho, que de frente para o goleiro não desperdiçou e abriu o placar logo aos 10 minutos da etapa inicial. Lembrando que o Robinho fez um gol antes disso, só que o gol foi anulado, e até hoje eu acho que o gol não deveria ter sido anulado, teria sido 2-0 e não 1-0, esse gol que eu acabei de citar para vocês. A seleção, comandada por Dunga, fez um bom primeiro tempo. Na verdade, o melhor primeiro tempo do Brasil na Copa do Mundo, tá? Marcando bem as principais peças da Holanda, Sneijder e Robin, e chegando perto de ampliar o marcador. Kaká, por exemplo, quase deixou o Brasil com uma vantagem maior antes do intervalo, mas parou no goleiro Stekelenburg. O pesadelo para Canarinho, entretanto, aconteceu nos últimos 45 minutos de partida. Aos 8 minutos, Felipe Melo e Júlio César se atrapalharam em cruzamento, e a bola batida por Sneijder desviou no volante antes de balançar as redes. O empate destabilizou o Brasil, que passou a errar passes fáceis e cometer faltas em excesso. E aos 22, a virada aconteceu, após mais um erro na bola aérea. Em cobrança de escanteio, Kuyt desviou na primeira trave, e Sneijder, completamente desmarcado, testou para o fundo do gol. Depois disso, a seleção brasileira se perdeu ainda mais e viu Felipe Melo ser expulso após dar pisão em Robin. Com um jogador a menos, o drama tomou conta dos minutos finais do jogo. A Holanda soube cozinhar bem a partida e por pouco não marcou o terceiro. Então, resumindo, foi bem isso que aconteceu no jogo de quartas de finais da Copa do Mundo entre Brasil e Holanda. A Holanda venceu por 2-1. Tivemos também outros 2 jogos nas quartas finais, que foi a goleada da Alemanha em cima da Argentina. A Argentina, que era comandada por Maradona, Dieguito Armando Maradona. E Paraguai sendo derrotado pela Espanha por 1-0, numa partida em que o Paraguai teve chances de vencer a Espanha, tá? Com pênalti desperdiçado e tudo. A Alemanha, que goleou a Argentina nessas quartas finais, também golearam a Inglaterra nas oitavas finais, sendo que quando o jogo estava 2-0 ainda para a Alemanha no primeiro tempo, 2-1, perdão, a Inglaterra teve um gol não dado num chutaço de fora da área do Frank Lampard, onde a bola bateu no travessão, que ficou dentro do gol, mas o juiz não deu o gol e a partida foi para o intervalo com a vantagem alemã. Depois a Alemanha construiu a goleada no segundo tempo. Semifinais: Uruguai 2 e Holanda 3. Holanda na final da Copa do Mundo. E vamos ao resumo do que foi Alemanha e Espanha na semifinal. O Xavi até foi escolhido o craque do jogo, mas foi o Puyol gigante na defesa, tá? Nessa partida, só para vocês terem uma ideia de como foi essa partida, como foi dura. E por alguma dessas mágicas que só o futebol tem, o primeiro tempo do jogo em Durban acabou com uma brincadeira de troca de papéis que a Alemanha e a Espanha faziam na Copa do Mundo. Foi uma Espanha espanhola com qualidade, bola no pé, superioridade técnica diante de uma Alemanha alemã, compacta, matemática na distribuição de seus jogadores, mas sem aquele brilho que apresentou para cegar adversários como Inglaterra e Argentina. Pertenceu à fúria a etapa inicial no Moses Mabida. Faltou o gol à Espanha e faltou aquele encaixe final que vem rendendo goleadas à Alemanha. La Roja, ou seja, a fúria, La Roja, né, como ficou conhecida nessa Copa do Mundo, a fúria espanhola, usou seu jeitão de coletividade fominha para ser melhor nos primeiros 45 minutos. Jogou como um moleque que é dono da bola nas peladas de rua. É dele e ninguém tasca, teve 57% de posse, com 6 chutes a gol, contra apenas 1 da Alemanha. Desta vez a fúria teve o acréscimo de Pedro, prodígio do Barcelona, bem mais participativo do que vinha sendo Fernando Torres. Uma engrenagem de meter medo. Pedro, Xavi Alonso, Sérgio Ramos e Iniesta
Parece que há uns 17 Iniestas em cada centímetro do campo, todos em busca de Davi Villa, a peça final. Peça final, susto inicial. Eram 5 minutos de jogo quando Pedro encontrou Vidia em condições de marcar. O artilheiro do Mundial recebeu e preparou o bote. Quando viu Neuer se agitando na frente dele. O chute do craque espanhol foi abafado pelo goleirão da Alemanha. A seleção de melhor futebol até as semifinais da Copa recebeu o primeiro aviso de que a Espanha pretendia encerrar o período de hibernação futebolística. Seguiu dando fúria. Aos 13 minutos, Iniesta, um dos 17 que ocupam cada centímetro do campo. Cruzou da direita, Puyol subiu bonito, subiu alto, subiu como sobem os zagueiros que marcarão o gol. O cabeceio dele foi um tiro, mas a bala foi perdida. A bola passou por cima do gol de Neuer, gerando um coletivo. No Moses Babida, na Alemanha da Espanha, sabe-se lá na Alemanha e na Espanha, sabe-se lá em quantos lugares do mundo. A Alemanha aos poucos foi controlando o ônibus espanhol. La Roja, ou a Fúria, viu suas ameaças ficarem mais raras. O problema para os tricampeões foi a incapacidade de encontrar a mesma criatividade de outros jogos. Talvez a ausência de Miller suspenso seja a maior culpada. Houve pelo menos 3 lances em que os germânicos partiram para o contra-ataque com o veneno habitual, mas se enrolaram nas próprias pernas. A Alemanha ficou resumida a cruzamentos para a área, um chute de Trokovski defendido por Cacilhas e um pênalti reclamado por Ozil, que deixou a perna para ser tocado por Sérgio Ramos na entrada da área. As rugas de Puyol na bola, Espanha na final. O jogo recomeçou do jeito que parou, mas em versão acelerada. A Espanha pisou no segundo tempo ainda mais superior do que no primeiro. Foi uma coleção de chances de gol. Na primeira, Pedro passou por meio time da Alemanha e rolou para Xabi Alonso, que bateu mal. Na segunda, o jogador do Real Madrid teve nova chance, dessa vez ao receber passe de Xavi, e voltou a errar. Na terceira, Vidia bateu colocado no cantinho esquerdo de Neuer, com muito perigo. Na quarta, a bola não entrou porque é teimosa mesmo. Foi aos 12 minutos. A Espanha se aproximou da área alemã em bloco, trocando passes com precisão milimétrica, como se fosse a ação mais natural do jogo. A bola chegou até Pedro, que mandou a patada. Neuer espalmou, mas a jogada teve sequência logo depois com Iniesta. O meia do Barcelona avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo, já dentro da área, e mandou uma pancada como cruzamento. Davi Villa tem 1,75 m. Se tivesse 1,76 m, teria feito gol. Esticar cada osso do corpo em um carrinho não foi suficiente para o goleador deixar sua marca. A Alemanha até tentou mostrar que não estava dormindo. Klose recebeu o cruzamento e encaixou o corpo para emendar voleio. O chute foi por cima, mas a Espanha logo reagiu. Sérgio Ramos entrou de surpresa na área alemã e quase completou o cruzamento de Alonso. A Alemanha, tão pressionada, resolveu dar um grito de que encrencaria o jogo. Kroos apareceu pela direita e mandou uma pancada em diagonal. Cacilhas salvou. Parecia que os tricampeões acordariam, e foi aí que mergulharam no sono da eliminação. Aos 27 minutos, Xavi cobrou escanteio e Puyol subiu. Lembra dele? Lembra do zagueiro que no primeiro tempo subiu bonito, subiu alto, subiu como sobem os zagueiros que marcaram o gol? Neuer, o goleiro da Alemanha, vale lembrar por todo o sempre. As rugas da testa do jogador de 32 anos estão eternizadas na bola. Golaço. A Espanha ainda poderia ter chegado ao segundo gol, mas Pedro preferiu enfeitar o lance em vez de fazer o passe a Torres, que acabara de substituir o artilheiro Vidia, mas não fez falta, e o resto é alegria e tristeza. Alegria de uma seleção que alcança um feito inédito, tristeza de uma seleção que jogou bonito, que encantou o mundo, mas que desta vez não estará na final. Espanha ou Holanda? Holanda ou Espanha? O grupo dos campeões mundiais terá um novo integrante no domingo. Teria um novo integrante no domingo.
Bom, na decisão de terceiro lugar tivemos a Alemanha com o seu terceiro lugar sobre o Uruguai, vencendo a partida por 3-2. E a final, todo mundo sabe que a Holanda sucumbiu diante da Espanha. Mas vamos lá, a leitura do resumo dessa partida. Um título que nunca havia sido conquistado e jamais viria facilmente. Ainda mais para uma seleção que sempre teve a fama de fracassar na hora H. Amarelona? Não. Sua cor é vermelha. E o título finalmente veio para a torcida da Espanha. Pareceu que nunca viria. 90 minutos que viraram 120, ou melhor 115, quando Iniesta estufou a rede e tirou da garganta um grito entalado há uma eternidade. Uma conquista com direito a 0-0 no tempo normal, 1-0 sobre a Holanda na prorrogação, desabafo, choro. A primeira Copa do Mundo na África viu nascer o 8º campeão da história. A partir de um domingo, onde a Espanha pôde colocar uma estrela no peito e exibir para o planeta que a amarela é a cor da taça na mão dos seus jogadores. A história dessa nova campeã mundial não começou no Soccer City. No início tinha outro técnico, Luiz Aragonês, e quase os mesmos jogadores. O time vencedor da Eurocopa de 2008 transformou a Espanha na seleção a ser batida. O treinador mudou, entrou Vicente Del Bosque e voltou à decepção. Fracasso na Copa das Confederações, derrota na estreia do Mundial contra a Suíça. Mas o time, que melhor toca a bola no planeta, deu a volta por cima e termina 2010 no topo. Para a Holanda, que já chegaram à final em 74 e 78, fica a decepção de acumular seu terceiro vice-campeonato em Copas do Mundo. E dessa vez, após vencer todos os jogos das eliminatórias e da trajetória na África do Sul. As duas equipes começaram o jogo com as formações que venceram na semifinal. Assim, Fernando Torres continuou no banco da Espanha e Pedro foi titular no ataque. E o artilheiro Davi Villa ficou preso entre os zagueiros com pouca mobilidade. A Laranja contou com sua força máxima do 1 ao 11, com as estrelas Sneijder e Robben presentes. A Fúria conseguiu ter mais posse de bola, do jeito que gosta. Durante os primeiros 90 minutos, 57%, mas não conseguiu marcar nos 12 chutes que teve, enquanto a Laranja tentou 9, pela primeira vez desde 94, quando o Brasil bateu a Itália nos pênaltis. A final terminou com 0-0 e foi para a prorrogação. Com o Soccer City lotado pela segunda vez no Mundial, com 84.490 torcedores, mesmo o público da partida de abertura. Espanha e Holanda fizeram a final com o maior número de cartões amarelos da história, 13. Ainda teve um vermelho para a Reitinga na prorrogação. Vale lembrar que o De Jong também nessa partida deu uma voadora em Xabi Alonso, em que levou apenas o cartão amarelo, quando na verdade era para ter recebido vermelho claramente. Pô, ele estufou a chuteira no peito do craque espanhol, cara. Quem esperava o futebol arte se decepcionou nos primeiros 45 minutos. Sabe aquela Espanha que toca bem a bola e a Holanda fatal nos contra-ataques? Não entraram em campo. As duas seleções deram vez a uma faceta mais violenta, que ainda não havia mostrado na Copa. Foram 5 cartões amarelos, sendo que pelo menos um merecia a expulsão. Como eu disse há pouco, De Jong deu uma voadora no peito de Xabi Alonso. A Fúria chegou à partida com 81% de aproveitamento em passes certos, mas no primeiro tempo teve 75%, errando toques bobos. A Laranja foi bem pior. Foi 55% de acerto apenas. A primeira boa jogada foi espanhola, sempre perigoso nas cobranças de falta. Xavi cobrou uma na cabeça de Sérgio Ramos, que da marca do pênalti obrigou o Stekelenburg a fazer grande defesa aos 4 minutos. Aos 7, a Holanda deu o primeiro chute a gol com Kuyt, de fora da área, nas mãos de Casillas. Pela direita, a Fúria conseguiu bons ataques e quase marcou um golaço aos 10. Iniesta achou Sérgio Ramos, que entrou na área, pedalou para cima de Kuyt e bateu cruzado, mas Reitinga tirou perto da linha. Um minuto depois, em novo cruzamento da direita, Davi Villa pegou de primeira de canhota e acertou a rede pelo lado de fora, fazendo alguns torcedores até comemorarem. Aos 34 minutos, um lance inusitado quase resultou em gol para a Holanda.
Após o jogo parar para atendimento médico, Reitinga resolveu devolver a bola para a Espanha e chutou do seu campo em direção a Cacilhas. A bola quicou na frente do goleiro, que teve que se esticar para tocar nela e colocar para escanteio. O time de Bert Van Marwijk passou a gostar mais do jogo e a procurar o ataque na segunda metade do primeiro tempo. De pé em pé, a bola chegou em Mathiesen na área aos 36, mas o zagueiro furou feio e desperdiçou boa oportunidade. Aos 45, mais uma boa troca de passes e Robin, do bico direito da área, arriscou e acertou o cantinho esquerdo de Cacilhas, que conseguiu salvar. Oportunidades claras não tiram o zero do placar, e as equipes voltaram para o segundo tempo sem substituições. Com 2 minutos, a Espanha ainda tentou fazer sua famosa jogada de escanteio, que fez sucesso no Barcelona, e valeu até a vitória na semifinal sobre a Alemanha. Xavi cruzou, Puyol subiu e encostou de leve na bola, mas Capdeville furou na pequena área. A Laranja apostou nos contra-ataques e chegou 2 vezes perto de Cacilhas, mas Xavi chegou ainda mais perto do gol em cobrança de falta aos 9. A bola passou rente ao travessão. Aos 15, Vicente Del Bosque fez a primeira substituição da partida, mexendo no ataque, tirou Pedro e pôs Jesus Navas. Mas quem entrou de verdade no jogo foi Sneijder, até então sumido. O camisa 10 criou a melhor chance até então. Aos 18, o craque acertou um lançamento perfeito para Robin, entre 2 zagueiros espanhóis. O atacante do Bayern de Munique invadiu a área, cara a cara com Cacilhas, e chutou, mas a bola bateu no pé do goleiro e foi para escanteio. Foi um dos gols mais perdidos em finais de Copa, tá? Foi esse gol que o Cacilhas defendeu, o chute do Robin cara a cara. Aos 24, foi a vez da Espanha desperdiçar sua melhor oportunidade na final. Navas cruzou da direita rasteiro, Reitinga cortou mal e a bola ficou com o Vidia na pequena área, mas o chute bateu na zaga e foi para escanteio por cima. Aos poucos, a Espanha voltou a controlar o jogo e a velha estratégia de apelar para o cruzamento de Xavi voltou a ser utilizada. Aos 31, ele bateu o cruzamento na cabeça de Sérgio Ramos, que livre e de cara para Stekelenburg concluiu para fora. Um lance parecido ao gol de Puyol contra a Alemanha na semifinal. Robin igualou o placar de oportunidades claras perdidas ao ficar novamente sozinho diante de Cacilhas aos 38 minutos. Depois de ganhar de Puyol na corrida, o goleiro saiu bem e evitou o drible, e o holandês reclamou de forma sintosa de falta do zagueiro, recebendo o 9º cartão amarelo do jogo. Com os ataques em um mau dia, os 90 minutos terminaram com 0-0. A prorrogação começou com o mesmo panorama da segunda etapa, com gols sendo desperdiçados. Fábricas, que substituiu a Xabi Alonso, recebeu ótimo passe de Iniesta e chutou para a defesa salvadora de Stekelenburg com o pé. No lance seguinte foi a vez da Holanda. Cacilhas saiu mal do gol em cobrança de escanteio e Mathiesen não aproveitou, cabeceando para fora. A Espanha chegava com mais frequência e mais perigo. Iniesta tentou um drible, em vez de um chute, perdeu boa chance. Jesus Navas preferiu o caminho oposto e concluiu o mesmo com Van Bronckhorst à sua frente. A bola bateu nele e na rede pelo lado de fora, arrancando um sorriso do goleiro Stekelenburg. Os treinadores fizeram suas últimas substituições na tentativa de tirar o 0 do placar. Bert Van Marwijk pôs Van der Vaart e Brandfield nos lugares de De Jong e Van Bronckhorst, e Vicente Del Bosque trocou os artilheiros Vidia por Torres. O holandês ganhou um motivo para se preocupar quando o zagueiro Reitinga recebeu o cartão vermelho após falta em Iniesta. O gol, que teimava em não sair, veio aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. Começou com jogada valente de Jesus Navas, que correu em direção ao ataque. Teve sequência com troca de passes, até Fábricas dar assistência para Iniesta chutar cruzado. Na comemoração, exibiu camisa em homenagem a Dani Jarque, capitão do espanhol que morreu no ano passado, que morrera um ano antes, aos 26 anos. Cacilhas já chorava em campo mesmo antes do apito final, consciente de que fazia parte da história do futebol espanhol.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Só vamos a premiações agora aqui para vocês saberem que aconteceu nessas premiações, né? Só mais um adentro que o mascote dessa Copa do Mundo aqui, ela foi foi no dia 22 de setembro de 2008 que foi apresentado o mascote oficial da Copa, o Leopardo Zakumi. O nome veio dos termos A, Zu de África, abreviação de África do Sul, e Kumi, 10, ano da Copa. A bola oficial, chamada Adidas Jabulani, a bola oficial é produzida pela Adidas. A bola possui 11 cores diferentes, cada uma representando os dialetos e etnias diferentes da África do Sul. O nome da bola significa celebrar em Sisulo. Então, assim, essa bola do mundo ela gerou muitos questionamentos por ela fazer várias trajetórias, né? No chute ela fazia aquelas curvas de zigue-zague, não sabia para onde que ela ia direito, e ficou conhecidamente aqui no Brasil ficou conhecida como Na Voz do, caramba, esqueci o nome do cidadão, cara, do eu tô com ele na cabeça, mas eu não consigo falar o nome dele. Vou ver se eu consigo achar ele aqui na internet. Do a voz desse cara que falava Jabulani. Cid Moreira. Cid Moreira, que ficou conhecido na voz dele como Jabulani. Pois é, a bola era o terror dos jogadores e dos goleiros principalmente. Vamos às vuvuzelas. Outra curiosidade dessa Copa. A vuvuzela é um instrumento muito popular no país e usado pela torcida em todas as partidas. Foi amplamente criticado pelos jogadores, incluindo o Evra, Cristiano Ronaldo, Messi e Carlitos Tevez, que culparam a vuvuzela pela atuação de suas equipes em campo. Porque realmente era um troço chato que ficava apitando no teu ouvido o tempo inteiro, cara, era chato pra cacete. Então é isso, vamos ao artilheiro dessa Copa do Mundo aqui, foi o Thomas Müller. Foi o Thomas Müller. O vice-artilheiro foi o Diego Forlan. Aliás, o melhor jogador da Copa do Mundo foi o Forlan, o Bola de Ouro. Luva de Ouro foi o Iker Casillas como o melhor goleiro. O troféu Fair Play da FIFA com um time menos faltoso ficou com a Espanha. O prêmio FIFA de melhor jogador jovem foi o Thomas Müller. O gol mais bonito do torneio, em primeiro lugar, ficou com o Forlan no gol contra a Alemanha na decisão de terceiro lugar. O segundo ficou com o Van Bronckhorst no gol que ele marcou contra o Uruguai na semifinal. E o terceiro lugar ficou com o Ozil na partida contra a Gana, que ele fez o terceiro gol mais bonito da Copa. A seleção da Copa foram esses jogadores. O goleiro foi o Iker Casillas. Os zagueiros foram Sérgio Ramos e Puyol da Espanha, Maicon do Brasil e Filipe Lahm da Alemanha. Maicon sendo o único brasileiro nessa seleção. Os meias foram Andrés Iniesta e Xavi da Espanha, Bastian Schweinsteiger da Alemanha e Wesley Sneijder da Holanda, com os atacantes sendo o uruguaio Diego Forlan e o David Villa da Espanha. Assim, só mais uma curiosidade nessa Copa do Mundo é que o Uruguai não chegava a uma semifinal de Copa do Mundo desde a Copa de 70 e chegaram aqui, sendo a única seleção sul-americana a única seleção que estava representando a América do Sul em semifinais nessa Copa, tá? Porque o Brasil e a Argentina foram ambas eliminadas nas quartas de finais e o Uruguai acabou sendo eliminado nas semifinais, sendo então a única seleção sul-americana chegando entre os 4 primeiros nessa Copa do Mundo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo deu quase uma hora, e eu vou ficando por aqui com esse vídeo da Copa do Mundo de 2010. Valeu, não esqueçam de se inscreverem no canal e de deixarem um like. Valeu, até mais e fui!